Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Última Parada. Última Parada foi publicada aqui no Brasil agora em janeiro pela editora seguinte. Esse livro que é da mesma autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um livro que tem muito hype aí no BookTok, BookTwitter, BookTudo. Eu ainda não conhecia a escrita dessa autora, mas quando eu vi que ela ia publicar esse livro aqui no Brasil, eu fiquei bem curiosa e vim contar o que eu achei pra vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sinopse do livro. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, a August. Ela tem 23 anos e ela acabou de se mudar para Nova York. Ela pediu transferência da faculdade dela, porque ela não se sente em casa em nenhum lugar onde ela já esteve, nenhuma das cidades que ela morou com a mãe dela. E ela acha que finalmente ela vai conseguir fincar suas raízes em Nova York. Ela acha que vai ser um lugar relativamente tranquilo, fugindo do caos que é a vida com a mãe dela. A gente vai entender ao longo da história. E ela tá bem empolgada pra isso e ela acaba se mudando pra um apartamento que ela vai dividir junto com outras 3 pessoas. Eu vou falar um pouco mais sobre esses outros personagens mais pra frente do vídeo. Mas enfim, ela tá agora se mudando pra esse apartamento, ela consegue um emprego em Nova York, então ela vai começar essa vida de faculdade, emprego e casa. Só que no seu primeiro dia de aula, quando ela tá indo pegar o metrô, ela conhece a Jenny de uma forma bem desastrosa, digamos assim, e elas se dão bem desde primeira. A Jenny é o tipo daquela garota bem estilosa, de jaqueta de couro, calça rasgada, só escuta música dos anos 70, tem mais ou menos a mesma idade que a August, e como disse, elas já se dão bem desde o primeiro momento que elas conversam. E com o passar dos dias, a August percebe que elas pegam praticamente o mesmo metrô todos os dias. E cada vez mais a August faz de tudo para pegar o mesmo metrô que a Jenny, porque elas meio que só se veem no metrô. E na verdade existe um bom motivo para elas nunca terem se encontrado fora do metrô. É que a Jenny, na verdade, ela é de 1970. Ela tá basicamente presa no metrô há 45 anos, como se ela estivesse presa no tempo mesmo. Quando a August percebe isso e entende o que tá acontecendo, ela vai fazer de tudo para ajudar a Jenny. Não importa se vai ser conseguir sair do metrô ou voltar pra época dela. E é isso que vai seguir o nosso livro. Essa é basicamente a sinopse do livro. Eu sei que parece que eu contei um spoiler pra vocês, mas não se preocupe, isso tá realmente na sinopse dessa história. A gente já começa o livro sabendo que isso aconteceu, que isso está acontecendo com a Jenny, então não é nenhum spoiler. Mas eu tenho vários pontos pra falar pra vocês sobre esse livro. A primeira coisa que eu percebi desde o começo do livro é que esse é uma história muito divertida. É um livro tão gostoso de ler, tão leve. Pra mim esse é o tipo de livro perfeito pra você sair de ressaca literária. E era quase uma situação que eu tava entrando. O último vídeo que eu fiz aqui no canal foi sobre o Palácio de Papel, que foi um livro que me deixou um pouquinho de ressaca. Eu tava quase não conseguindo ler nada. Eu peguei esse livro, A Última Parada, e foi muito tranquilo de ler. Foi muito gostoso. Eu ainda não conhecia a escrita dessa autora, apesar de já ter ouvido falar muito bem sobre outro livro dela. Eu ainda não conhecia, e é um livro muito gostoso, muito divertido. É aquele livro que do nada eu me pegava rindo com alguma coisa, ou com aquele sorrisinho bobo no rosto, porque é aquele tipo de livro pra você pegar assim e você relaxar. Apesar de ser um livro relativamente grande, é um livro de 479 páginas, ele é um livro muito fluido, muito gostoso, realmente é aquele tipo de livro que você pega assim e você nem percebe que tá passando o tempo. Outro ponto que também foi uma delicinha de ler é o romance entre a Jenny e a August. É também um romancezinho muito fofinho, muito bonitinho. Esse negócio dela sempre só se encontrarem no metrô, só conversarem enquanto tá no percurso da August do trabalho pra casa. É muito gostosinho de conhecer essas duas personagens. O único ponto, assim, levemente negativo que eu achei é que elas se apaixonaram muito rápido. Foi muito aquele insta-love de você ver já tá completamente apaixonado pelo personagem. Eu acho que poderia ter demorado um tiquinho mais. Mas eu meio que deixei isso de lado, sabendo que é um livro meio que pra ter esse clichê. Então eu deixei essa parte um pouquinho de lado e não me incomodou tanto assim. Outro ponto que eu acho que foi um dos que me fizeram mais gostar da história foram os personagens secundários. Gente, que personagens incríveis, sério. Nós temos os 3 personagens que vão dividir apartamento com a August, que é um casal e mais um cara. Esse casal, gente, eles são perfeitos. Ele é um médium em meio período, e no outro período ele é um bartender péssimo, diga-se de passagem. E ela é uma engenheira que logo que se formou, se dedicou à arte, que era a grande paixão da vida dela. E temos o Wes também, que é o outro cara que mora junto com eles, que é um cara meio misterioso ali, mas que tem grandes questões dentro dele, e que eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido no livro. Eu acho que tinha abertura pra isso, que
talvez não tenha sido tão desenvolvido quanto poderia ter sido, mas ainda assim é um personagem muito gostoso de ler. E também tem a vizinha deles, que é a Annie, ou Annie, não sei exatamente como falar o nome dela, que é outra personagem maravilhosa, super divertida. Enfim, pra mim, os personagens secundários fizeram com que a história fosse ainda mais legal. Me fez rir muito. E, além disso, também tem os chefes dela, que também são outros personagens também incríveis e que são bem importantes pra história. Então, todos esses pontos, o romance entre elas, esses personagens secundários, o mistério que tem em volta da Jenny estar presa dentro de um metrô, tudo isso faz com que a história, como eu disse, seja muito gostosa, muito tranquila. E a gente tem uma representatividade simplesmente incrível nesse livro. Hoje em dia a gente vê muitos autores que colocam representatividade, mas que quando você tá lendo você fica tipo, tem alguma coisa errada, que parece muito artificial, que parece que o autor só colocou aquela representatividade pra falar que tem representatividade. A gente vê muito nos livros hoje em dia, e esse é o tipo de livro que tem muita representatividade, não só entre as protagonistas, e ainda assim é super natural a história, que você lê e fica tipo, é isso que os livros precisam ter, é assim que precisa fazer, de uma forma muito, muito natural, e isso foi muito gostoso de ler também. Pra mim, a história só tem um único ponto negativo, que é o seguinte: a August, ela, desde o começo, ela é apresentada como uma protagonista cética, uma protagonista que não acredita em misticismo, não acredita em nada dessas coisas, que sempre procurou muito o fato das coisas. Isso tem muito a ver com a relação que ela tem com a mãe dela, que é uma coisa bem interessante que a gente tem também ao longo do livro, mas quando ela descobre ou quando ela entende o que tá acontecendo com a Jenny, pra mim ela acreditou muito rápido. Se alguém falasse isso pra mim, ou se eu pensasse isso, eu ia rir da minha própria cara, falar tipo, tá bom, é isso, com certeza. E lembrando que esse não é um livro que tem um mundo mágico, não é um livro onde é comum coisas desse tipo. Então, eu achei que ela acreditou muito rápido nessa história que na vida real pareceria muita loucura e que provavelmente demoraria muito tempo pra alguém realmente acreditar nisso. Então esse foi um pontinho negativo pra mim, que eu não consegui relevar tanto assim, principalmente por ela ser uma protagonista que foi nos apresentada como uma protagonista cética. Então essa parte eu não consegui relevar tanto assim, e foi o único ponto negativo pra mim da história. Mas basicamente esses eram os pontos que eu tinha pra falar com vocês. Esse, como eu disse, o último é realmente o único ponto negativo da história que eu vi. Esse, pra mim, é aquele tipo de livro pra você ler quando você tá buscando uma coisa levinha, gostosa, que você não precisa ficar horas realmente pensando e, sabe? É aquele livro que, eu quero ler uma coisa gostosa, e só pega e lê esse livro. Eu acho que se você for com essa cabeça, você provavelmente vai aproveitar muito mais a história. Não é o livro que vai acontecer 1 milhão de coisas e que tem um grande mistério, mas é um livro gostoso e pra mim ele cumpre muito bem essa função de ser um livro gostosinho, levinho, pra gente ler quando a gente tá precisando disso. Mas era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. E me contem se vocês acham que eu vou gostar de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é outro livro da autora que eu ainda não li. Então se você leu, me conte aqui se você acha que eu vou gostar ou não. Então é isso, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo.